Nós estamos aqui para os nossos minutos devocionais, irmãos, e nessa manhã nós vamos olhar um versículo que ele está inserido no segundo capítulo da segunda carta de Pedro, lá no Novo Testamento. Capítulo 2, o versículo é o 19, que nós vamos ler nesse instante, aproveitando aí o que ele traz para nós, o que ele promove para nós nessa manhã. 2 Pedro 2,19, que vai dizer assim, preste atenção nessas palavras: tais homens, prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Esse versículo aqui ele está falando de alguns homens que estavam inseridos ali na comunidade para a qual essa carta é dirigida, para a qual ela é direcionada. E o que Pedro, que o escritor da carta aqui, ele tem a dizer, ele o diz dentro de preocupações, dentro de intenções que ele tinha em vista daquele grupo que ali estava convivendo e recebendo aqui as suas instruções, os seus ditos, não é verdade? Essa carta aqui, entre outras coisas que a gente vai ver, é uma carta curtinha ali, já próxima ao final da Bíblia, mas é uma carta que é direcionada para tratar de problemas, de más influências que estavam acontecendo no interior da igreja. Havia gente ali, em meio à realidade daquela comunidade, aquelas pessoas que estavam ali com uma mensagem, com ensinos, com palavras que iam além da sã doutrina, da palavra de Deus propriamente dita, e que estavam exercendo influência ali. Primeiro século a gente tinha uma das muitas questões que influenciavam, que estavam em questão ali naquela época. A gente tinha ali o gnosticismo, por exemplo, que era presente naqueles dias e que ensinava uma certa forma o apregoar, o divulgar de uma certa busca pela liberdade, uma busca olha, você pode fazer aquilo que você, de alguma certa forma, você quer fazer, não é? Eles tinham algumas preocupações, eles faziam diferenciações que não eram cabíveis, eles diferenciavam a atitude daquilo que deveria ser um compromisso interior. E a partir disso, isso começava a ser um ensino, uma corrente presente na comunidade. E a partir disso, essa era uma má influência em meio àquelas pessoas que ali estavam. Eram homens que estavam ali dentro de uma postura herética, dentro de uma postura de ensinar aquilo que não cabia ser ensinado, em ser divulgado, em ser promovido, né? O gnosticismo foi algo totalmente presente no primeiro século, nos primeiros séculos da era cristã, foi uma das grandes tendências a qual a igreja precisou lidar, precisou encarar, e era daquilo que aquela carta, aquele assunto, não é? Enfim, se pretendia falar. E é nesse conjunto todo da obra que Pedro, falando aqui, escrevendo aqueles irmãos, ele vai trazer ali, capítulo 2, se você ler, ele vem falando extensivamente sobre isso. Mas eu isolei esse versículo aqui para a gente pensar nessa frase que Pedro propõe aí, olha, o homem ele é escravo daquilo que o domina. Porque essa carta, com essa frase, traz importância para os nossos dias, para o nosso tempo também. Hoje talvez a gente não esteja pensando ou dentro das correntes propriamente ditas do gnosticismo, mas é um tempo do qual o homem sempre está em busca de liberdade. O homem sempre está em busca de alguma certa forma, fazer aquilo que ele tem vontade, de estar debaixo daquilo que ele vai entender como a sua própria condução da vida. E isso mesmo dentro da realidade dita cristã. Às vezes as pessoas podem vir à igreja e dizer assim, não, eu sigo a Jesus Cristo, Jesus é o meu Senhor. Quando a gente diz que Jesus é o nosso Senhor, meus irmãos, tem algo muito sério, muito implícito nisso. Sabe, algo que o nosso tempo, essa nossa época nem consegue absorver da forma que deveria ser absorvida na verdade. Lá no Novo Testamento, quando a gente vai aprender e entender o conceito de Jesus sem o Senhor, tem a ver com Ele ser o dono da nossa vida.
tem a ver com ele ser aquele ao qual nós estamos completamente rendidos, submetidos, obedientes a ele, porque ele é a figura de maior expressão, aquele que reina sobre nós. Nós costumamos cantar bastante isso. Só que o homem do nosso tempo às vezes canta muito sobre isso, até afirma sobre isso, mas na vida comum do dia a dia, acaba vivendo meio que assim, em muitos momentos Jesus não é o Senhor, eu vou fazer o que eu quero fazer, nessa hora eu vou ser o Senhor da minha vida. Aqui eu vou tomar uma decisão totalmente diferente da decisão que o Senhor da minha vida me falaria para tomar, para ser e para viver. E isso aqui é algo que está muito presente nos nossos dias, porque existe essa dupla visão, essa dualidade de que assim, eu digo, eu afirmo, eu canto uma coisa, mas lá na verdade do meu dia a dia, isso nem sempre está representado, não é? E o que esse versículo vai aludir aqui, também é algo que a carta aos Gálatas, aí da parte de Paulo vai falar, é que assim, nós, o ser humano, do jeito que nós somos, da forma com a qual nós somos construídos e concebidos por Deus, a gente sempre vai estar debaixo de algum senhorio, não é? O Novo Testamento vai chamar isso de você ser servo, né? Uma palavra mais branda, atualizada para os nossos tempos. Lá no original do Novo Testamento é você escravo de alguma coisa. É a ideia de liberdade que no Novo Testamento nós abordamos e que muitos gostam de lembrar. Somos livres, sim, somos livres do poder do pecado. O pecado não impera mais sobre a gente, ele não é mais o nosso dono. O pecado pode ser uma influência. E o próximo mês aí a gente vai ter oportunidade de estudar isso bastante. O pecado ele pode ser uma influência na vida daquele que é salvo? Sim, mas ele não domina mais, não deve dominar. Porque depois que nós somos comprados por Jesus, pelo sangue dele, por meio da salvação, por meio da justificação, nós mudamos de propriedade. A gente deixa de ser pertencentes ao pecado e a gente pertence agora ao Senhor Jesus. Nós continuamos servos. A grande questão é que antigamente servíamos servíamos ao pecado, servíamos às trevas, servíamos aos nossos próprios apetites, servíamos à nossa carnalidade, à nossa natureza carnal e pecaminosa. Mas a partir da justificação, Cristo nos compra com o seu sangue e a gente passa a ser agora servos dele. Então, a liberdade que o Novo Testamento vai nos falar é a liberdade desse domínio, dessa escravidão do pecado. Não somos mais escravos do pecado, escravos do medo. A gente tem músicas aí que diz algo desse tipo, do medo da condenação eterna, porque agora nós pertencemos a Cristo. Mas por um outro lado, isso nos responsabiliza, porque não adianta nada a gente ser servos de Jesus Cristo, vamos assim dizer, de mentira. A gente dizer que Jesus é o nosso Senhor, mas no nosso dia a dia de vida, a nossa vida não refletir isso, né? E aí, essa frase, irmãos, ela é uma frase que em muitos devocionais eu tenho lido, e ela tem me feito refletir bastante sobre o homem, ele é escravo daquilo que o domina. Por que eu chamo isso aqui para o nosso devocional dessa manhã? Nós precisamos olhar o nosso caminho de vida. Nós precisamos observar a nossa semana. Nós precisamos levar em conta o que nós estamos fazendo da nossa vida. Porque o que está me levando ao curso das minhas concretizações de atitude é aquilo que de uma certa forma está exercendo grande influência no meu dia a dia. E nós precisamos se preocupar com isso. Embora a gente venha para o reino da luz, nós precisamos nos propositar a uma caminhada na luz segundo a imagem do Filho. Mas isso não é só um compromisso de refletir quando eu estou aqui na igreja. Eu tenho que sair da porta para fora e na minha semana me propositar a isso. Para além daquilo que eu refleti quando estive aqui reunido com o povo de Deus, aprendendo na IBD, participando de um culto, meditando na palavra com os irmãos, para além disso eu tenho que ter primeiro a minha devoção própria, cotidiana, mas levar esse compromisso de viver isso lá fora. De perceber que as fontes da minha vida, as fontes que levam as ações da minha vida, o que eu falo, o que eu converso, o que eu posto, como eu interajo, o que eu compro, as minhas decisões, com quem eu me relaciono, com quem eu tenho um nível de relacionamento mais
contido, com quem eu tenho grande soma de relacionamento, porque entendo que é uma pessoa que possa ser uma boa influência para mim, então eu vou a fundo num relacionamento mais amplo com ela em todos os sentidos, não é? Que tudo isso tem a ver. Tudo isso passa por esse crivo sobre o que está nos influenciando, nos dominando. Tem um versículo lá de Efésios que eu gosto muito também, ele diz assim: olha, vejam prudentemente como vocês andam, não é? Porque os dias, eles são maus, e os dias estão voando, e nós precisamos ser atentos, nós precisamos estar ligados quanto ao que nós estamos fazendo diante de todas as oportunidades, não é? Que Deus tem nos dado. Porque nós viemos aqui no domingo, e temos a oportunidade de uma reciclagem enquanto estamos aqui, não é? Vamos pensar no último domingo. No último domingo nós estudamos aí, pelo menos adultos, surdos, jovens, pensamos sobre Jacó e suas lutas por Deus. À noite tivemos uma mensagem ali, falando mais uma vez de Atos, uma série de coisas tão profundas a gente refletiu. O que aquilo repercutiu nessa nossa semana? O que foi que exerceu influência nessa nossa semana sobre as nossas vidas? Se a gente fosse parar para fazer uma análise dessa nossa semana, pensa na sua segunda, na sua terça, quarta, quinta, sexta, sábado, hoje. O que você tem feito da sua vida? Não é? O que tem exercido influência na sua vida? Daquilo que você alimenta e produz ações, produz consequências práticas, reais, visíveis na tua vida, não é? Tem a ver com a nova liberdade em Cristo, liberdade do pecado para viver uma vida para Deus? Ou de alguma forma, apesar de você já ter um novo dono, você ainda está sofrendo grande influência do pecado que se avizinha na minha vida e na sua vida? Porque ainda que a gente tenha um novo dono, e temos na salvação em Cristo Jesus, o pecado ele está ao redor, e seja pelo mundo, seja pela nossa própria natureza humana, seja pelo inimigo propriamente dito, seremos tentados a pecar, não porque somos dominados pelo pecado, mas porque como influência isso vai acontecer no nosso dia a dia. Mas quem tem ganho nesse ringue aí do nosso dia a dia, das nossas ações, das nossas atitudes, de tudo aquilo que a gente faz, não é? O homem, ele é escravo daquilo que o domina, e a gente precisa pensar que essa caminhada com Deus é uma caminhada ampla, plena, do todo. Tem a ver com o quê? Com o nosso novo pertencimento, que vai gerar uma vida totalmente coerente com essa nova propriedade que nós somos agora de Cristo Jesus. Não faz nenhum sentido, não é honrado para Deus, não honra aquilo que não é digno, né, do caráter daquilo que Cristo fez para nós, a gente assumir uma decisão por Jesus, a gente dizer para o mundo por meio das águas do batismo que agora a gente tem um novo dono, e no nosso dia a dia a gente andar desatentamente com uma vida totalmente descompromissada com Deus, totalmente descompromissada com o nosso novo dono, sabe? Sendo passíveis de toda a influência do pecado que se avizinha, que bate, que faz força para a gente seguir o curso desse mundo, dessa época, e simplesmente ficar passivo disso e não se comprometer à vida que a luz nos convoca para ser, estando nas nossas vidas, né? Então, irmãos, liberdade, mas liberdade em Cristo, servos de Cristo, e vamos olhar atentamente, prudentemente, como a gente tem andado. Todo dia você precisa fazer uma análise sobre o seu dia de ontem, você precisa pensar sobre o que você falou, sobre como você lidou com as crises que aquele dia trouxe. Você precisa analisar e se pôr em análise, se pôr em avaliação sobre como você tem andado, se você tem agradado a Deus, se o teu dono, se aquele a quem você pertence realmente tem sido a sua referência e fonte para tudo aquilo que tem a ver na sua vida, e corrija-se, ande aí em conformidade com tudo aquilo que Deus tem para você, porque este é o propósito de Deus para todos nós, por meio aí do senhorio de Jesus Cristo nas nossas vidas. Pense nisso e que Deus muito te abençoe. Amém? Deus nos abençoe.